queridos alunos! Sejam todos bem-vindos! Eu sou a professora Michele Santos, do componente curricular de História, e olhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 12, objeto de conhecimento, Humanismo, uma nova visão de ser humano e de mundo, com o detalhamento, o antropocentrismo renascentista, conceitos de humanismo e renascimento. Vamos à nossa aula? Olá, queridos alunos! Mais uma vez, bem-vindos! Estamos aqui nesse cenário maravilhoso que representa uma das principais praças de Florença. Ao fundo, nós temos a imagem de uma capela, melhor dizendo, uma basílica, de Santa Maria de Novella. E essa basílica, ela representa justamente o Renascimento. Ela foi construída por volta do século XII, mas por conta da presença de mármore na sua fachada, mármores coloridos, obras de artes que fazem referência ao Renascimento, ela é uma das representações deste momento, deste movimento que nós vamos saber agora. Então, o que é renascimento? Então, queridos, quando se fala de renascimento, quer dizer o quê? Que alguma coisa está nascendo, certo? Então, o renascimento é justamente uma nova forma de renascer. Então, o momento em que ele vai ser introduzido, o momento em que ele vai ser criado, vai ser justamente no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, ele é um movimento cultural, político e econômico. O seu período compreende do século XIV ao século XVI. Mas, professora, onde a senhora está, não foi construído no século XII? Sim, foi construído no século XII, mas por ter essa roupagem já diferenciada, de ter o uso aí do mármore, que vai ser um dos materiais mais usados no movimento do Renascimento, vai ser uma configuração e uma característica deste movimento cultural, político e econômico. Beleza? Então, ele é um movimento de transição. Vai preservar características medievais e agregar novas características. Então, olhem só. A Idade Média, ela é caracterizada justamente pela presença da religiosidade e nós estamos à frente de uma basílica, que nada mais é que uma igreja, certo? E observe, ainda tem a presença da arte medieval, a presença do pensamento medieval. Tem sua inspiração na Antiguidade Clássica com a Grécia e a Roma Antiga, ok? Temos também o pensamento medieval tendo uma dualidade com o pensamento renascentista. Então, quando se fala de pensamento medieval, tenham na cabeça de vocês que é justamente o lado religioso, aquela mentalidade religiosa sendo controlada pela Igreja Católica, certo? E o pensamento renascentista vai contrapor esse pensamento medieval. O que é o pensamento renascentista? É uma nova forma de pensar em que o ser humano ele vai ser valorizado e nós teremos mais características disso no decorrer da nossa aula. Então, ele inicia gradualmente uma nova fase da história. Então, essas características principais fazem parte do Renascimento. Então, tenham em mente, renascimento é uma nova forma de renascer, vai ter ainda a sua presença religiosa, porém vai agregar conceitos e ideias lá da Grécia e da Roma Antiga, que nós conhecemos como Antiguidade Clássica, certo? Continuando, vamos lá? O que o Renascimento representa? Então, mudança do pensamento medieval, ou seja, aquele pensamento voltado para as características religiosas. Vai ter a mudança gradativa desse pensamento. A crença na ciência. O que isso quer dizer? A ciência ela vai passar por experimentos. Haverá ali a pesquisa, a busca por determinadas situações e explicações. Então, não vai ter mais apenas aquela explicação religiosa. Vamos supor, está chovendo, está muito sol, porque é por vontade apenas divina. Não, haverá aquela questão de observação da natureza, observar o ciclo da água, observar a questão da maré, se está muito alta ou muito baixa, e verificar quais são os elementos científicos que vai confirmar determinadas ações
da natureza, certo? Então não vai ser apenas tudo atribuído à ação divina. O ser humano, capaz de pensar e capaz de ter um raciocínio lógico, ele vai começar a questionar essas situações e vai começar a fazer experimentos para poder justamente confirmar o que ele está pesquisando, certo? Na ciência, o que caracteriza a ciência? É a experimentação, é a comprovação através de experimentos. Então, quando o experimento ele é feito várias vezes, ele dá o mesmo resultado, aí se tem a construção da ciência, ok? Temos também a valorização da racionalidade humana, o ser humano dotado de pensamento lógico, uma mudança gradual na forma de pensar e agir do homem moderno. Olhem só, observem bem, né? Os homens nessa época estão inseridos num ambiente totalmente religioso, num ambiente em que tudo deve ser obedecido e deve estar voltado para as práticas religiosas. Mas esse homem ele vai começar a se questionar. Por que isso? Por que aquilo? E isso faz parte justamente da experimentação, faz parte da ciência. Então, o que faz o cientista é a busca por respostas. Então, esse cientista vai perguntar, ele vai questionar e isso vai dar origem ao renascimento. Renascimento, acompanhem comigo. A sua origem, né? Questionamento sobre o pensamento católico medieval. Durante a Idade Média havia a filosofia, né? A busca pelo conhecimento, a busca pela razão. Porém, essa razão sempre estava associada ao lado religioso, ao lado divino, certo? Vamos observar explicações racionais e filosóficas sobre o mundo. Ou seja, tudo que estava acontecendo ao redor do homem vai começar a ter a sua explicação racional, a sua explicação filosófica. Então, vai ter ali uma organização de pensamento, situações em que antes era atribuída apenas à vontade divina, vai começar a ter uma explicação científica também. Por exemplo, né, o período de seca, o período de cheia, o período de muitas chuvas, por que está chovendo mais, por que está chovendo menos. Então, todas essas características naturais, esses fenômenos naturais, melhor dizendo, estavam sempre atribuídos à vontade divina. E com o questionamento humano, eles vão começar a verificar o período em que está mais sol, as águas estão evaporando mais, essas águas elas vão ser levadas ao céu, vão formar nuvens, então vai ter toda uma explicação científica para o período chuvoso. Então observe que nós temos aí uma transição de pensamento e isso ocorre de uma forma gradual, não é de uma hora para outra, certo? Outra situação que nós vamos observar em relação à origem do Renascimento é a retomada dos conhecimentos greco-romanos. Como assim? Durante a Idade Antiga, nós tivemos aí muitos pensadores filosóficos na Grécia e na Roma. E esse conhecimento ficaram presos justamente nos mosteiros, que era o centro de educação existente durante a Idade Média. Então, todo o conhecimento adquirido, né, e provado durante a Idade Antiga, ele ficou adormecido. Por quê? Porque durante a Idade Média, quem vai manipular essas informações vai ser a igreja. E a igreja, ela precisa estar no centro de tudo. Então, ela vai controlar a manipulação e também o fornecimento de informações. Há relatos que quando os monges copistas iam fazer as transcrições dos livros, porque na época não tinha impressora, não havia internet, não havia meios de escrita, né, a não ser se fosse copiado. Então, muitos textos antigos foram copiados pelos monges e, em alguns casos, quando eles faziam cópias de comédias, né, de textos humorísticos e eles acabavam sorrindo lendo aquele texto, eles eram caracterizados como se estivessem endemoniados. Mas, professora, o sorriso fazia com que as pessoas pensassem isso? Sim, de acordo com a crença religiosa da época, o sorriso ele acaba deformando o rosto para aquelas pessoas daquele período, certo? Então, quando os monges copistas estavam lá escrevendo seus textos, era atribuído que eles estavam ali sendo, vamos dizer assim, possuídos por um demônio. E eles entravam num ritual de limpeza e de purificação espiritual. Mas lembrando, tá? Isso é no contexto da Idade
da Idade Média, ok? Outra situação que vamos verificar em relação à origem do Renascimento é o renascer da racionalidade, do humanismo e do antropocentrismo. Então, racionalidade, humanismo e antropocentrismo são características do Renascimento, certo? E vamos falar mais detalhadamente sobre isso daqui a pouco, tá? Vamos lá. O berço do Renascimento ocorreu nas cidades italianas, Florença, Veneza e Gênova, por conta das riquezas acumuladas pela burguesia comercial e a nobreza. Então, as cidades italianas vão ser rotas comerciais, vai ter um fluxo de pessoas muito grande nessas regiões. Logo, ali vai estar sendo a base do conhecimento, a base das especulações, das perguntas, da curiosidade, e isso vai fazer com que as pessoas elas acabem tendo, vamos dizer assim, acesso a outros tipos de cultura, principalmente em relação ao Oriente. Então, o berço do Renascimento vai se concentrar na Itália, né, em cidades italianas, por conta disso, por conta de ser uma rota comercial muito grande, né, havendo ali o encontro de vários povos de diferentes regiões que vai ali trazer justamente o conhecimento diferenciado e diversificado. Essas cidades eram pontos estratégicos nas rotas comerciais com o Oriente, como já foi explicado anteriormente para vocês. Continuando, em relação à sua origem, temos Portugal, Espanha, Holanda e Bélgica. Portugal e Espanha vão usar o Renascimento para explicar as grandes navegações. Esses dois reinos, né, tanto Portugal quanto Espanha, que se localizam na Península Ibérica, vão utilizar a questão do Renascimento com observação dos astros, com as inovações tecnológicas marítimas, vão utilizar tudo que o Renascimento vai trazer como ferramentas tecnológicas para eles, para explicar realmente a questão das grandes navegações, né? A questão da expansão marítima. Já Holanda e Bélgica vai alinhar as questões comerciais para poder descrever e poder alinhar o Renascimento ao seu território. Como prova disso, trouxemos uma ilustração, ou melhor dizendo, uma animação, que vai falar sobre a queda do feudo. Observem só comigo. Então, queridos, vocês viram na nossa pequena animação que nós temos ali a presença dos feudos, vai voltar novamente para vocês olharem, né? Nós temos ali a representação dos feudos, que são essas edificações que estão sendo queimadas, né? Que representa o enfraquecimento do sistema feudal. Então, logo após, vocês estão vendo a presença do rei com os seus súditos aí, e a presença do rei, ela sempre foi constante dentro do período feudal. Porém, eles não possuíam muita representatividade. A representatividade política desse período estava nas mãos dos senhores feudais. Como houve várias situações que favoreceram o enfraquecimento do sistema feudal, como as crises do século XIV, como a peste negra, como as secas, isso fez com que o sistema feudal ele acabasse entrando em declínio. E o rei, ele aproveita essa situação para centralizar o poder. Observem que durante a animação também vocês viram um súdito do rei com um papel na mão, né? Aquilo ali, ou um pergaminho, melhor dizendo, né? Ele está ali podendo, está elencando as leis que vai favorecer o fortalecimento desse poder real. E esse poder real, né, a centralização política na mão desse monarca, vai ser também auxiliado e vai ter o apoio da burguesia, que vai surgir no contexto do renascimento comercial. Então, deu para entender benzinho essa animação, essa ilustração, que foi justamente para mostrar o enfraquecimento do feudalismo e a formação da monarquia, né, a centralização política na mão do rei, certo? E qual vai ser esse contexto? Acompanhem comigo. Crescimento das cidades. À medida que
houver justamente uma atividade comercial intensa, as cidades também vão começar a crescer. As cidades, inicialmente, elas se desenvolviam próximo às regiões dos feudos e recebiam o nome de burgos. Nesses burgos, havia um grupo de comerciantes que começaram a se desenvolver e a crescer economicamente, que era justamente a burguesia. Então, quando se fala de ascensão da burguesia, é aquele grupo de pessoas, de comerciantes que habitavam os burgos, que começaram a enriquecer com a prática comercial, com o crescimento das cidades. Então, uma coisa está ligada à outra. Nesse momento, vamos observar também o desenvolvimento do comércio com rotas terrestres e marítimas. E claro que isso vai ajudar ao crescimento da atividade comercial. Com o quê? Em relação às cruzadas. O que eram as cruzadas? Elas eram expedições militares de caráter religioso, militar e econômico. Então, à medida que as cruzadas iam acontecendo, havia também abertura de rotas comerciais. Então, a princípio, ela tinha apenas esse caráter aqui, ó, religioso. Por quê? O objetivo deles era recuperar a cidade sagrada que era Jerusalém. Só que, além dessa expedição militar, né, religiosa, nós temos também o lado econômico. À medida que eles vão avançando em novos territórios, as cruzadas, no caso, eles vão também estabelecendo rotas terrestres que vai ajudá-los nesse desenvolvimento comercial. Qual é o período das cruzadas, professora? Entre o século XI e o século XIII, nós temos a concentração das cruzadas. E como eu falei há pouco para vocês, né, essas rotas comerciais elas vão ser abertas. Observem aqui que nós temos um mapa em que ele vai representar justamente as cruzadas e também o desenvolvimento das rotas comerciais que vão começar a surgir. Então, oficialmente nós tivemos aqui 8 cruzadas, como vocês podem ver aqui na legenda, certo? E cada cruzada, ela ia por um local diferenciado. E observem também, né, que não eram apenas rotas terrestres, ou seja, rotas aqui por via terrestre, tá? Nós tínhamos também as rotas por via marítima, e isso vai estabelecer o comércio marítimo também. Então, crescimento da atividade comercial, vamos observar novas rotas comerciais, recuperação comercial da Europa e também a reabertura do comércio pelo mar Mediterrâneo. Mas, professora, não já havia um comércio estabelecido pelo mar Mediterrâneo? Sim, já havia. Só que esse comércio ele era dominado, ele era monopolizado pelas cidades italianas. Então, eles possuíam ali o controle total desse comércio e acabando dificultando com que outros territórios europeus acabassem fazendo também a sua, vamos dizer assim, a sua rota marítima. Então, as cruzadas elas vão ajudar em partes, né, em relação ao estabelecimento de novas rotas e também depois com as grandes navegações vamos verificar que haverá também os europeus estabelecerão outras rotas marítimas em busca das especiarias que eram tão visadas pelos europeus nesse período. Nesse contexto de renascimento, nós temos a dualidade do pensamento teocentrista e antropocentrista. Então, nós trouxemos 2 personagens para vocês, acompanhem comigo aqui. Do lado teocentrista, né, aqui nós temos um padre, ou um monge, ou um frei, né, um representante da Igreja Católica. E do outro lado, nós trouxemos um representante do antropocentrismo, que é justamente aquele homem que vai questionar, que vai perguntar, que vai querer indagar o seu modo de vida, o seu tipo de pensamento, o porquê de ele estar naquela situação, o porquê de ele não ter determinadas, vamos dizer assim, vontades atendidas. Então, tudo isso vai ser questionado por este homem do antropocentrismo. Então, quando se fala de teocentrismo, observem que nós temos a palavra teo. Teo tem a sua origem, né, voltada para Deus, e centrismo é o centro do universo. Já antropocentrismo, a palavra antropo significa homem, e centrismo quer dizer centro. Então, essa dualidade de pensamento vai estar
presente durante todo o Renascimento, essa dualidade em que é o certo e o que é o errado, né? Essa dualidade entre o religioso e também essa diferença com o pensamento antropocentrista, em que o homem é o centro do universo, certo? Então, para exemplificar melhor, nós trouxemos um texto para vocês acompanharem comigo. Teocentrismo, doutrina em que Deus é o centro do universo, como eu falei para vocês há pouco, né? Teocentrismo, né? Teo, o homem é o centro do universo. Quem discordava dessa doutrina era considerado pecador. Por quê, professora? Porque tudo estava voltado para quem? Para Deus. Então, quem não estava, né, inserido nessa vontade era considerado um pecador e deveria pagar por isso, certo? Ele iria passar por um processo de disciplina porque não estava alinhado à doutrina teocentrista. Então, nesse tipo de pensamento, é fundamental ser divino, certo? Ser santo, de acordo com esse pensamento. A nossa próxima explicação falará sobre antropocentrismo. O que é isso, professora? É um pensamento filosófico que coloca o homem, olha só, como indivíduo central para o entendimento do mundo. Então, tudo vai girar em torno do homem. Qual é a origem da palavra antropocentrismo, né? Antropos, como eu falei para vocês anteriormente, significa humano e kentron significa centro, ou seja, o homem estando no centro do universo. São características, né, fundamentais para entender o antropocentrismo. Então, só voltando, né? Antropocentrismo, o homem no centro do universo. Teocentrismo, Deus no centro do universo. E durante o Renascimento, essa dualidade de pensamento vai permear todo o movimento político, econômico e social que foi o Renascimento, certo? Continuando, trouxemos agora uma imagem que representa o antropocentrismo, que é o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Nessa imagem, vocês podem observar aqui que nós temos o quadrado. Esse quadrado que vocês estão observando na imagem representa justamente a materialidade e o círculo em volta, ele representa justamente a infinidade que Deus representa. No centro da imagem, nós temos o homem desenhado, mostrando toda a sua anatomia. Então, olhem só, quando a gente fala de uma obra antropocentrista, nós temos que ter em mente, né, que o homem ele vai ser o centro do universo. Então, vai ter a valorização do ser humano, a valorização do corpo, a valorização do belo. E essas características, elas eram utilizadas já na antiguidade clássica. Então, quando tem um retorno, quando tem um resgate da cultura greco-romana, a valorização do belo, a valorização do homem, ela vai ser enaltecida. E prova disso é o que vocês viram na imagem há pouco, né, do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que é um dos maiores representantes do Renascimento até então, certo? Não é o único, mas é um dos maiores representantes. Continuando, vamos para nossas características do antropocentrismo. Acompanhem comigo. Mudança de perspectiva do pensamento. Como eu já vinha falando para vocês, né? O homem ele vai começar a mudar o seu pensamento, mudar as suas características, mudar a sua percepção de mundo, sua percepção de criação. E o homem vai ser o centro do mundo, tudo vai girar em torno do homem. Então, aqui nós trouxemos uma imagem que mostra, né, um homem com muitas interrogações na cabeça. Lembrando que é a partir desse momento que a ciência também vai ter um impulso maior, certo? Por quê? Por conta de justamente a ciência ser comprovada pela indagação, pelo questionamento, e a partir dessas indagações, desse questionamento, se constrói a ciência, certo? Continuando, vamos lá para outras características do antropocentrismo, que é a exaltação da racionalidade, que é um atributo do homem. De todos os seres vivos, o único capaz de raciocinar é o homem. E essa racionalidade, ela vai ser exaltada justamente com o quê?
com o antropocentrismo, ou seja, vai ter essa valorização da razão, essa valorização de que o homem é um ser racional, é a criatura mais perfeita da natureza até então criada. Logo, por ele ter essa perfeição, ser um ser que é capaz de modificar o ambiente em que ele está, de se adaptar àquele local, construindo suas próprias ferramentas para poder se desenvolver e sobreviver, por conta disso, ele deve ser valorizado através da racionalidade, da exaltação da sua razão. Outra característica é o cientificismo. O homem pode exercer poder sobre a natureza, podendo estudá-la e compreendê-la. Através de quê? Das indagações, das perguntas, dos questionamentos que ele fará e a busca por essas perguntas, a busca por essas respostas. E para isso ele vai ter que investigar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que verificar situações, vai ter que verificar posicionamentos, né? E também a experimentação. Eu estou falando muito em relação à experimentação, por quê? Porque a ciência, ela se dá por meio dos experimentos, certo? Outra característica, né, do antropocentrismo são as ações humanas, consequências para os próprios seres humanos. O homem é o fim das coisas. Como assim, professora? Observe a nossa imagem que nós temos aqui um mundo doente. Então, por que o mundo está doente? Por conta da ação humana. Quando o homem começa a utilizar a natureza ao seu favor e não observa como essa natureza ela deve ser cuidada, como essa natureza ela deve ser preservada, acaba ali tendo toda uma mudança no contexto e também na dinâmica do mundo, da natureza mesmo. Então, o desmatamento, o aquecimento global, são situações que foram geradas justamente pela ação humana, que não observa até que ponto ele pode explorar a natureza de uma forma sustentável. E isso faz com que, né, essa frase ela seja falada, né? O homem é o fim das coisas. Ou seja, onde tem a presença do homem, acaba ali tendo também o fim de uma determinada situação, de um determinado, vamos dizer assim, bem natural. Também outra característica do antropocentrismo é o essencialismo. Acompanhem comigo, né? Essa essência imutável, natural e central. Essa propriedade não poderia ser observada em nenhuma outra espécie. Ou seja, o homem por si só, ele é um ser um pouco egoísta, né? Ele tem a sua essência imutável, ou seja, não muda, é natural e é central. São características do antropocentrismo. Continuando, o Renascimento esteve integrado ao contexto de grandes transformações entre os séculos XIV e XVI, como, por exemplo, as grandes navegações, reformas religiosas e a revolução científica. Então, todos esses acontecimentos vão estar interligados ao Renascimento. Então, quando se fala com o movimento social, econômico e político, nós temos vários outros acontecimentos que vão estar inseridos no Renascimento, ok? A nossa próxima cartela falará sobre humanismo, que diz o seguinte: significa valorizar o ser humano. O ser humano, lembre, né? É o ser de tudo, ou seja, o antropocentrismo, o pensamento antropocentrista vai estar ali sendo valorizado. Temos a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vai surgir durante o renascimento cultural nas cidades italianas. Ele é influenciado pela cultura clássica. Quando se fala de cultura clássica, lembrem, né, de Grécia e de Roma. Por quê? Com a valorização do belo, com a valorização do ser humano, com o resgate das obras greco-romanas, com a filosofia utilizada pelos gregos, todo esse material, todo esse conhecimento da cultura clássica vai ser trazido pelo Renascimento. Por isso que se diz renascimento cultural, certo? Vamos observar também a criação de universidades, que vai favorecer a tradução de obras inacessíveis. Nesse caso aqui, nós precisamos ter em mente que durante a Idade Média, todos os textos eles eram veiculados, ou seja, eles eram transmitidos no latim, que era a linguagem oficial da Igreja Católica. Então, os textos eles eram traduzidos do grego para o latim,
Lembra que eu falei durante a aula em relação aos monges copistas que faziam lá as transcrições dos textos antigos? Então, eles copiavam esses textos na língua original e passavam para o latim. As celebrações, os rituais religiosos também eram feitos em língua latina. Não havia a presença de outra língua oficial dentro desse período, ou seja, onde a igreja estivesse, ela seria colocada, né, as missas seriam transmitidas de forma na língua latina, ok? Então, esses foram os conhecimentos gerais sobre o Renascimento. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.